Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias 18. Jeremias 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão. Jeremias 18. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você é vaso. E nesta noite o oleiro está aqui e ele vai modelar o vaso. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: suportando a pressão. É o tema desta ministração de hoje, amém? Pode se assentar. Meu Deus, aleluia. Exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu estava em casa, cheguei em casa do trabalho, fui meditar na palavra do Senhor e comecei a notar aquilo que o Espírito Santo de Deus ele ministrava sobre o meu coração. E hoje nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. Esse negócio de dar estudo, a gente quer passear um pouquinho na Bíblia. E coisa boa é conhecer a palavra. Olha para o teu irmão, diga para ele: coisa boa é conhecer a palavra de Deus. Diga para o teu irmão: a Bíblia diz que o obreiro tem que manejar bem a palavra e não tendo que se envergonhar. Aleluia. Eu estava em casa, cheguei em casa. Eu costumo, quando eu vou dar palestra na igreja, como diz a minha patrona, você palestra na tua igreja? E eu digo para ela: eu ministro, eu prego. Aleluia. E não deixa de ser uma ministração. Glória a Deus. E eu cheguei já em casa, já desci, já entrei para o meu quarto. E eu comecei a meditar na palavra. Eu falei: Senhor, fala comigo na tua palavra. Porque antes do Senhor falar com a tua igreja, o Senhor precisa falar primeiro comigo. E eu comecei a ler a palavra do Senhor. E eu sempre leio, irmãos, a palavra de Deus de joelho na minha cama, no pé da minha cama. Eu nunca consigo ler a palavra sentada, é muito raro. Eu ajoelhei na minha cama e comecei a ler a palavra do Senhor. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Eu falei: Senhor, eu vou marcar, porque tem coisas que o Senhor, quando nós vamos meditando na palavra, o Senhor vai dando. E se a gente não memorizar, passa algumas coisas batidas. E eu falei: Senhor, eu quero marcar tudo para não esquecer, porque a palavra de Deus sobre a nossa vida ela é importante. E eu falei: aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nesta noite, falar comigo também, Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes, e ela corta para os 2 lados. E eu comecei a olhar a palavra de Deus e o Senhor começou a ministrar. Quando o Senhor ele chama Jeremias,
ele levanta e olha para Jeremias e diz assim: olha, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Eu não sei o que Jeremias estava fazendo naquele momento. Eu não sei se ele estava deitado, se ele estava sentado, se ele estava orando. Mas eu sei de uma coisa, que Jeremias, ele estava com seus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Porque Jeremias, ele começa dizendo assim: olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. E para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que estar atento, como foi falado terça-feira no estudo. Quando o Senhor chama Samuel e Samuel ele escuta a voz de Deus. E nós temos que estar atento quando Deus ele vem falar conosco, para ouvir e ser atento ao que Deus ele quer falar conosco. E a palavra vai dizer que Deus ele chama Jeremias e diz assim: olha, Jeremias, se levanta e desce a casa do oleiro. E quando nós nos imaginamos olhando o Senhor falando a Jeremias: olha, levanta e desce a casa do oleiro, a primeira coisa que nos vem na cabeça é pensar que Jeremias estava num andar de cima e Jeremias desceu. Mas Jeremias ele levantou-se e foi até a casa do oleiro. Jeremias ele saiu da sua casa e foi de encontro à casa do oleiro que ficava dentro da cidade. E a Bíblia vai dizer que quando Jeremias chega lá, ele encontra o oleiro trabalhando no barro sobre a roda, a obra-prima que ele estava trabalhando. E conforme Jeremias estava ali observando o oleiro trabalhar no barro, a Bíblia vai dizer que aquele vaso que o oleiro fazia, ele se quebra na mão do oleiro. Olha para o teu irmão e diga assim: se quebrou. Diga: não foi Deus que quebrou. Diga: foi você que se quebrou. Aleluia. E eu comecei a observar, prestar atenção na palavra. Eu disse: Senhor, falei, muitos pregadores pregam dizendo que Deus ele quebra, mas a palavra do Senhor vai dizendo que o vaso que o oleiro fazia se quebrou na mão do oleiro. Mas coisa boa, irmãos, é quando nós estamos na casa de Deus e somos quebrados dentro da casa do Senhor. Porque muitas vezes estamos no mundo, quando nós estávamos lá no mundo, lá fora, a gente não tinha conserto. Mas quando nós viemos para a casa do Senhor e nos quebramos dentro da casa de Deus, tem conserto para a nossa vida. Olha para o teu irmão e diz: se quebre, mas se quebre dentro da casa do Senhor. Porque dentro da casa do Senhor tem oleiro para trabalhar na tua vida. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jeremias olha o barro se quebrando, eu imagino ele ficando assustado. Nossa, se quebrou. E não era diferente na vida do povo de Israel. Por que Deus ele leva Jeremias na casa do oleiro? Porque Jeremias ele olha e fala assim: olha, Senhor, Jeremias saía pregando e o povo ele não dava ouvido para a voz de Deus. Jeremias pregava conserto, se conserta porque Deus ele ainda te quer. E o povo não dava ouvido para aquilo que Deus ele falava. Então a maneira mais fácil de Deus falar com o povo era mostrando para Jeremias como estava o povo de Israel. Deus ele olhava para Jeremias e dizia assim: olha, presta atenção no oleiro, trabalhando sobre o barro na roda. Mas de repente se quebrou. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, quando ele foi resgatado lá do Egito, o povo estava na mão de quem? Na mão de Deus. E tudo que o povo precisava, Deus dava. Queria água, Deus dava água. Queria codorna, o povo dava, Deus dava codorna para o povo. Só que foi passando-se o tempo, foi se indo o tempo, e a Bíblia vai dizer que esse povo agora se corrompe. O povo agora fica desobediente, não ouve mais a voz de Deus, não escuta mais os profetas quando Deus dizia: olha, se conserta, olha, volte para mim. E a Bíblia vai dizer que quando Deus levantou Jeremias, disse assim: olha, vai lá e observa como que eu faço na vida do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que Deus pegando, modelando o vaso, trabalhando sobre o vaso, e observação, irmãos, para um oleiro trabalhar, ele precisa ter uma roda, e ele precisa do barro. Não há como fazer um vaso se não tem um barro. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis que Deus criou os céus e a terra. Deus foi dando divisão. E a Bíblia vai dizer que Deus olhou e tudo que ele fez era bom. A Bíblia vai dizer que Deus olhou ao redor e disse assim: olha, tem alguma coisa faltando. E quando Deus ele olhou, ele disse assim:
ainda falta um homem, a minha imagem e semelhança. Quando Deus ele foi fazer o homem, Deus ele pegou o homem da onde? Da terra, do barro. E Deus ele começou a trabalhar e formou o homem. E hoje nós estamos aqui, formação criada pela mão de Deus, pela mão do oleiro. E quando Jeremias ele está olhando o oleiro trabalhar no vaso, no barro, eu não sei qual era o tipo de barro, de vaso, de vaso que o oleiro estava fazendo, o modelo que Deus estava tentando fazer, mas eu sei de uma coisa, que a Bíblia diz, abre a tua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 21, que há vários tipos de vaso. Olha para o teu irmão e pergunta para ele, você que vaso você é? Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o oleiro ali trabalhando, fazendo o vaso, e quando Jesus ele olha para Jeremias e pergunta assim, olha Jeremias, não poderei eu também fazer do povo de Israel, como eu fiz, como o oleiro fez com este vaso? Conseguiram achar aí, irmãos? Está escrito assim, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E muitas vezes nos dias de hoje nós observamos dentro das igrejas, dentro da casa do Senhor, que há vários tipos de vaso. Há vaso para honra e há vaso para desonra. Só que quando Deus ele quer trabalhar no vaso, ele começa a trabalhar. E se o vaso, se a matéria-prima do vaso for boa, ele vai ser consistente e ele vai continuar trabalhando. Mas se a matéria do vaso for ruim, ele vai se quebrar na mão do oleiro. Mas é bom se quebrar na mão do oleiro, porque quando o oleiro estiver ainda sobre a roda, trabalhando sobre o vaso, ele vai olhar e vai dizer assim, o barro ainda dá para ser trabalhado, não vou jogar outro fora, é o mesmo vaso que eu quero. E Deus ele começa a trabalhar muitas vezes as nossas vidas e começa a nos limpar. Só que o barro, a argila, quando a gente vai estudar a história da argila, ela é tirada do chão. E foi de onde Deus nos tirou, do chão, do barro, do pó da terra. E quando ele começa a trabalhar na vida de um crente, na vida de um ser humano, é engraçado que abre a tua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo 2:20. A Bíblia vai dizer que eram muitos vasos sobre a casa. E só que tem uma diferença nos vasos a qual Deus trabalha, há muita diferença nos vasos que se tem dentro da casa do Senhor. Aleluia. E às vezes nós somos vasos e não aguentamos suportar o molde de Deus sobre a nossa vida. Porque muitas vezes Deus ele vai te moldar na onde mais te dói. Deus vai te moldar na onde mais te apunhala. Deus vai te moldar na área qual você não quer ser trabalhado. E ser moldado por Deus, irmãos, querendo ou não, dói. E muitas vezes nós queremos correr do molde de Deus. Porque, Senhor, vai doer. Porque, Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, porque eu não vou suportar. Mas o vaso, ele tem que ser honrado. O vaso, para ser moldado por Deus, ele tem que querer ser moldado. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Timóteo 2:20, que diz assim: ora, numa casa grande não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Amém? Então nós aprendemos que dentro da casa do Senhor há vaso de ouro, há um vaso a qual quer se mostrar, achando que é alguma coisa, mas não é nada. Porque o ouro, irmãos, é glorioso. E nós sabemos que dentro da casa do Senhor a única honra e a única glória que tem é para o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que dentro da casa também há vaso de prata. Só que o vaso de prata ele não aguenta passar por todos os processos que o mesmo barro passa. A Bíblia vai dizer que também há vasos de pau, vasos de madeira. Só que só no processo que o vaso de barro ele precisa passar, o vaso de ouro, o vaso de prata e o vaso de madeira, ele
suportar. Por quê? Porque o vaso de barro, quando ele é moldado, quando ele está feito, ele precisa passar pelo fogo. A finalidade do vaso de barro é fogo. E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus ele é fogo consumidor. Mas se você for um vaso de honra, um vaso de barro, que mesmo que você se quebre e precisa voltar para a fornalha, voltar de novo para o fogo, Deus ele vai te honrar porque o barro aguenta passar pelo fogo. Então nós temos que aprender a ter estrutura, a passar na prova ardente, a passar na prova que muitas vezes nos derruba, e a gente fala assim, olha, eu fui em tal lugar, olha, tal fulano me quebrou, mas nós nos quebramos sozinhos, porque nós não comandamos um órgão chamado coração. Aleluia. E quando nós não damos a honra para Deus e deixamos Deus trabalhar sobre a minha vida, nós deixamos tudo de ruim entrar sobre a nossa vida. Mas olha para o teu irmão, diga para ele, o vaso tem uma finalidade. Quando ele é quebrado, ele ainda tem conserto. Pode ser falho no olhar humano, mas para Deus olha para você e diz assim, olha, pode muitos não dar nada para você, pode muitos olhar para a tua história, pode muitos olhar para você e não dar nada. Olha para trás e fica esperto na porta. Pode muitos olhar para você e dizer assim, olha, esse vaso aí para mim não tem valor, esse vaso aí para mim não presta, esse vaso para mim eu não quero dentro da minha casa. Mas quando Deus escolhe o vaso, pode estar quebrado, pode estar só um caco, que Deus fala assim, traz para mim novamente, porque eu ainda conserto o vaso que está quebrado. E quando Deus conserta para dar honra, e honra com alegria. Aleluia a Deus. Eu marquei aqui, Deus foi falando no meu coração. Eu falei, Jesus, nós somos vasos. E muitas vezes quando vem a prova, eu estava conversando algo hoje sobre algo com a nossa irmã Fabiana. Eu falei para ela assim, eu falei, tem coisa que a gente já não suporta mais. E ela falou, mas tem que aguentar. Eu falei, o problema é quando a gente suporta demais e quando o nosso suporte acaba. E nós temos que aprender a suportar. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Nós somos vasos e temos que aprender a suportar a prova. Aguentar a suportar a pressão. Porque quando o oleiro está trabalhando no barro, o oleiro está sentado na roda e está trabalhando. Presta atenção aqui, irmãos. E quando o oleiro ele vai trabalhando, ele vai modelando os vasos. Só que quando ele vai modelando, ele vai trabalhando, o vaso vai criando forma. Ele precisa colocar um pouco mais de pressão sobre o vaso. E quando ele põe pressão no vaso, nós não aguentamos. Quando Deus nos pressiona, falando assim, olha, eu quero mais de você, quero mais você na obra, quero você mais para mim, nós falamos, Senhor, eu não suporto, é muita coisa para mim. E nós achamos Que somos vasos pequenos, mas Deus ele sabe a estrutura que tem o vaso. Quando Deus colocar uma responsabilidade na tua vida, faça como Deus mudou, faça como Deus te ordenou, porque Ele vai te dar suporte. Olha para o teu irmão, diga suporte. Diga para o teu irmão, você precisa de suporte. Aprender a suportar a prova, aprender a suportar o fogo, aprender a suportar a pressão, porque crente que não aguenta a pressão precisa se quebrar e ser modelado de novo. Para mim chegar onde eu cheguei hoje, eu já fui modelada. Eu estava lembrando de um encontro que eu fui. E nesse encontro que eu fui como serva, né? Fui a primeira vez como encontrista e no segundo eu já fui como encontrista. E eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, tinha uma moça, eu nunca me esqueço disso. Veio lá do Paraná. E pensa na mulher que olhou pra minha cara e tipo, pensou assim, eu não vou com a cara dela, não fui com a cara dela. E passou o encontro inteiro me pirraçando. E nessa época, quando foi eu, o presbítero Benedito e a missionária Rosa. E eu não estava mais suportando, sabe? E você aguentando, porque você vai como servo e você tem que aguentar. É a afronta que você tem que aguentar, é estímulo que você tem que aguentar. E nesta hora, nesse dia, eu lembro que ela olhou para mim e ela falava assim, você está se achando muito, você acha que você é quem aqui? E nesta hora que Deus ele vê como a gente somos vasos. Se você tem suporte para aguentar a prova. E quando
Jesus. Eu saí de perto e eu fui ter num lugar chamado Torre de Oração. E eu fui para a torre e estava eu, a evangelista Rosa, e eu falei assim, eu vou pedir para Deus me quebrar. E ela disse assim, olha, escuta bem o que você está pedindo para Deus. Eu falei, Rosa, para a gente servir a Deus, nós precisamos ser quebrados muitas vezes por Deus. E eu disse, Senhor, me quebra, porque eu preciso ser diferente. Moça, presta atenção na pregação, amém? Não tira a atenção de ninguém, não. E quando eu falei isso, ela disse assim, olha bem o que você está falando para Deus. Eu falei, eu quero ser quebrada por Deus, mas eu quero ser diferente. E às vezes nós pedimos para Deus, Senhor, me quebra, me molda, Pai, eu sou vaso em tuas mãos. E quando Deus fala assim, olha, tu é vaso e eu sou oleiro, então eu vou trabalhar na sua imperfeição. E quando Deus começa a achar imperfeição, porque nós não somos perfeitos, nós procuramos a nos aperfeiçoar. Aí Deus fala assim, olha, eu preciso modelar um pouquinho aqui, eu preciso tirar um pouquinho isso daqui, eu preciso tampar essa brechinha aqui. E quando Deus começa a nos modelar, nós começamos a falar para Deus, Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não suporto, Pai, está doendo, Pai, eu não vou suportar. Mas quando nós realmente entregamos a mão de Deus na mão do oleiro, Ele trabalha e se garante no trabalho dele. Quando Ele começa a trabalhar no vaso, diz assim, olha, eu vou fazer de você um vaso novo, porque já está quebrado, está rachado, já está muito nojado, e deixar assim, eu vou trabalhar em você. E eu aprendi, igreja, que Deus ele tem que trabalhar na minha vida, não é na vida do irmão. Porque a Bíblia diz que nós temos que aprender a suportar uns aos outros. E às vezes a gente não queremos suportar. E nós precisamos aprender a suportar, porque nós somos vasos. E vaso para ser honrado, ele tem que ser de barro. E vaso para ser de barro, de ser modelado na mão de Deus, ele tem que estar à disposição do oleiro. Porque a Bíblia vai dizer, abra a tua Bíblia aí. Glória a Deus. É forte, pastora. Aleluia. Eu acho que eu não marquei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não marquei, mas eu não marquei o capítulo que eu ia falar. Mas eu gravei, eu escrevi. E eu coloquei aqui assim, olha. Um vaso de valor para Deus, para o Criador, aquele que te formou, ele ainda pode te restaurar. Ainda há restauração para o vaso. Muitas vezes a gente olha para o irmão e a gente fala assim, olha, esse daí não tem mais jeito não. Mas se nós entregarmos o vaso na mão do oleiro, para Deus ele ainda tem jeito. Podemos olhar dentro da nossa casa e falar, não tem jeito não. Aí Deus fala assim, põe na minha mão porque tem jeito sim. Porque foi eu que criei o vaso de barro. Mesmo que ele se quebre, eu ainda dou jeito, ainda dou conserto. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus ele não olha a aparência. Deus olha o que tem dentro do coração. Diga para o teu irmão que conta para Deus o que está dentro do vaso, não é por fora do vaso. Porque a Bíblia vai dizer que quando Samuel foi levantar o rei Davi, Samuel olhou para a aparência e Deus disse assim, olha, não se engane com a aparência, porque você vê o corpo, mas eu vejo o coração. Deus ele conhece como está o vaso por dentro. Muitas vezes eu posso olhar para você e dizer, o vaso está bem, mas quem conhece como está o vaso por dentro é Deus. Aleluia. E Deus ele conhece o que o vaso carrega dentro. Vaso naquela época, irmão, sabe para que era usado o vaso? Para colocar farinha, para colocar azeite, para colocar óleo. E hoje, o que nós carregamos dentro de nós? Qual é a essência que você tem carregado dentro de você? Eu carrego vazio. Aleluia. Mas Deus pode te encher, se você se permitir. Aleluia, Deus. E quando eu comecei a olhar, eu falei, Jesus, e muitas vezes nós hoje, naquela época não se tinha vasilha como nós usamos hoje. Era vaso. O povo usava vaso para guardar os mantimentos. E quando nós guardamos algo, uma bolacha que nós abrimos e colocamos dentro do pote, nós fazemos o quê? Para que nós tampamos? Para não estragar, para conservar. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, conserva o que você tem dentro de você. Conserva a presença que ainda tem dentro de você.
você. Diga para o teu irmão, não deixa que a prova ardente venha tirar a tua essência. E coisa boa é quando o crente tem essência. Coisa boa é quando o crente ainda carrega a presença de Deus dentro do coração. Nós somos vaso, ele é o oleiro. A Bíblia vai dizer, que eu acho que é no livro de 2 Timóteo, pode o barro contender contra o oleiro? Deus pode falar conosco e muitas vezes queremos contender. Senhor, eu não quero dessa forma. Senhor, não é desse jeito que eu quero. Mas Deus diz assim, olha, você é barro e eu ainda sou oleiro. Eu ainda trabalho na vida do barro da forma que eu acho melhor. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que ele olha para Jeremias e diz assim, olha Jeremias, não poderei eu fazer desse povo da mesma forma que foi feito deste vaso? Não poderei eu refazer de novo o vaso de novo com o mesmo barro? E muitas vezes a gente fala assim, olha, estou cansada, não quero mais. Senhor, chega, está doendo, não aguento mais. Mas olha para o teu irmão, diga para ele de novo, aguenta a pressão. Diga para o teu irmão, diga para ele, suporte a pressão. Suporte o molde de Deus, vai doer. Mas quando parar de moldar, Deus vai dizer, é para mim um vaso escolhido de honra. Aleluia. E o que tem de crente se desonrando, irmãos. Não é Deus desonrando, não. É Ele próprio se desonrando. Quando Deus levanta Paulo, Deus chama Ananias e diz assim, olha Ananias, vai lá na rua tal e tem um homem chamado Paulo. E quando você chegar lá, não rejeite ele não. Porque ele para mim é um vaso escolhido. Então, como foi falado aqui na terça-feira no estudo, nós somos escolhidos e separados por Deus. E vaso, quando Deus escolhe, Ele olha, Ele não vai olhar para mim e falar assim, olha, você pode, você não pode, você consegue, você não consegue. Deus, Ele sabe a minha e a tua limitação. Mas o que Deus quer é consertar o vaso. E dentro do coração do homem, dentro do homem, há muitas imperfeições. E imperfeição não combina com Deus. Nós temos que ser perfeitos na presença de Deus. Seja o melhor obreiro, seja o melhor levita, seja o melhor mãe, seja o melhor pai, seja o melhor na casa de Deus. Porque para Deus é um vaso escolhido e vaso de honra. Aleluia. Às vezes nós olhamos e falamos para Deus, olha Senhor, posso até não prestar, mas faça de mim o que o Senhor quiser. Mas quando Deus fala vai, eu não quero ir. Quando Deus fala faz, eu não quero fazer. Quando Deus fala assim, olha, se humilha, eu não quero me humilhar. Então o problema não está no que tem dentro do vaso, está com o vaso. Entende isso, igreja? O problema não está na essência que Deus coloca. Porque Deus, Ele pode trabalhar nas nossas vidas. Mas para Ele trabalhar, eu preciso permitir que Ele trabalhe. Porque a Bíblia vai dizer, não posso eu, Jeremias, refazer um novo vaso com o mesmo barro. Glória a Deus. Quando eu falei do azeite, a gente vai para aquela passagem daquela mulher que não tinha nada dentro de casa. Está lá no livro de 2 Reis. A Bíblia vai dizer que ela chega até o profeta e diz assim, olha, eu não tenho nada para dar para meus filhos. Os credores vieram para levar o meu filho e eu não tenho como pagar. A Bíblia vai dizer que o profeta olha para ela, o profeta Eliseu olha para ela e diz assim, olha, o que tu tens em casa? Ela diz assim, olha, eu tenho só uma botija de azeite e um pouquinho de farinha. A Bíblia vai dizer que ele olha para ela e diz assim, olha, vai lá para os teus vizinhos, pede para eles vasos emprestados. E a Bíblia vai dizer que conforme ela ia batendo de porta em porta, ela ia conseguindo vaso. Olha para o teu irmão, tem vaso aí? Tem vaso. Pergunta para o teu irmão, você é vaso ou é vasilha? A Bíblia vai dizer que ela pega os vasos e a ordem do profeta é, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos. E a Bíblia vai dizer que ela foi obediente ao profeta, pega
quartos dela, pegou os vasos emprestados que ela pegou e entra dentro do quarto e fecha a porta. E conforme ela ia pegando o vaso, ela pegava o azeite e deitava o azeite, um pouco de azeite, irmãos. A Bíblia vai dizer que ela tinha uma botija de azeite. Eu não sei qual era o tamanho da botija naquela época, eu não estudei isso aí, mas ainda vou estudar numa próxima ministração. Eu não sei se era uma botija desse tamanho, eu não sei se era uma botija maior, mas a Bíblia vai dizer que enquanto ela deitava azeite sobre os vasos que tinha, todos os vasos eram enchidos. E quando ela olhou, disse assim para o filho: olha, me dá mais o vaso. O filho olha para ela e diz assim: olha, mamãe, acabou os vasos. A Bíblia vai dizer que automaticamente o azeite ele se seca. Olha para o teu irmão e diga para ele: enquanto você for vaso, tem azeite na tua vida. Diga para o teu irmão: enquanto você for vaso na mão de Deus, tem azeite na tua vida, não vai faltar. Mas a hora que o vaso acabar, a hora que o vaso se quebrar, o azeite cessa. Aleluia a Deus. Mas nós temos que ser vaso, porque enquanto tiver vaso, tem a essência de Deus. Aleluia. E procurar ser vaso de honra, irmãos. Não se desonre. Não se desonre, porque que nós vemos de crente hoje não se valorizando, se achando vaso de ouro. Deus abate. Se achando vaso tal de prata, porque eu sou vaso de prata. Nós não somos nada aqui na terra. Nós não somos nada. Olha para o teu irmão e diga: você é barro. Diga: você é pó. Sabe como é que Deus nos vê? Eu fiquei observando nessa palavra, não me recordo agora onde está escrito. Mas Deus diz, a palavra vai dizer que Deus ele olha para a terra e nos enxerga como verme. Eita, meu Deus! Que valor nós temos, irmãos? Meu Deus! É verdade! Imagina Deus olhar lá em cima e dizer assim: olha, tem mais um verme lá embaixo. E às vezes a gente quer se sentir a tal. Não, porque eu sou porteira da igreja. Não, porque eu sou a pastora. Nós não somos nada. Nada. Sabe o que é nada? Meu Nada. Deus. A Bíblia diz que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. E que valor nós temos? Nenhum. Meu Deus! E a honra ainda que Deus nos dá, que é dupla. A Bíblia diz que Deus nos honra com dupla honra. E nós tiramos essa honra e jogamos no lixo. Não nos valorizamos. Não valorizamos aquilo que nós carregamos dentro de nós, que é o Espírito Santo. O mais importante que um vaso pode carregar. Que sem ele, acabou. Acabou. Sem ele não tem profecia, não tem palavra, não tem louvor, não tem presença, não tem nada. Não tem força. Mas nesta noite, olha para o teu irmão, diga assim para ele: Deus vai te honrar. Diga para o teu irmão: Deus vai fortalecer o teu vaso. Pode se quebrar na mão de Deus, mas é você que Deus ele quer. Pode vocês olhar para você e dizer assim: eu não sou nada. Mas para Deus você é um vaso escolhido. Aleluia. Mas tem que aguentar o processo. Tem que aguentar a moderação. Não é de qualquer jeito. Não vamos fazer para Deus de qualquer jeito. Não vamos receber de qualquer jeito. Às vezes a gente fala assim: vou fazer rapidinho assim correndo. É melhor não fazer. É melhor não fazer. Mas aquilo que Deus pôs nas tuas mãos, faça com amor. Faça com carinho. Não olhe para o homem, como foi falado aqui nesta noite. Não olhe para o homem, porque se você olhar para o homem, você vai se quebrar. E não é isso que Deus ele quer. Deus quer você cheio, vaso de honra. Pode ter muitos vasos dentro da casa, mas Deus vai olhar para o que tem dentro do vaso. Aleluia. E se por algum momento a luta, a prova, as queixas da vida te quebrar, irmãos, diga: Senhor, me refaz de novo. Me refaz de novo. Glória. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, abundou. Nós somos pecadores. Estávamos lá no mundo, sem valor nenhum para Deus.
Aí a Bíblia vai dizer, imagina o Satanás olhando para nós no mundo e dizendo, esse aqui é meu. Esse aqui acabou, o pecado consumiu. Só que daí vem Deus e diz assim, olha, Satanás, ele pode ter ido para o mundo, pode ter aprontado, pode ter feito, pode ter se desonrado, mas aonde abundou o pecado, super abundará a graça de Deus. E nada melhor do que ser graciosos no olhar de Jesus. A Bíblia vai dizer que o anjo olha para Maria e diz assim, olha Maria, agraciada és tu ao olhar de Deus. Então seja um vaso de honra e procure graça diante de Deus. Deus, ele não vai olhar para o que você fez. Deus, ele não vai olhar para o vaso lá atrás, o que tinha dentro do vaso. Deus vai olhar para o vaso dentro do vaso hoje e vai dizer assim, olha, precisa consertar, então vamos consertar. Vamos trabalhar no vaso, então vamos trabalhar. E quando Deus for trabalhar, é só o vaso de Deus. Pode muitos olhar para você, observar o trabalhar de Deus, o modo de Deus na tua vida, tentar te copiar, mas para você, para Deus, você é o único vaso. O oleiro pode até tentar fazer vários vasos, mas perfeito igual você deixou não vai ter. Pode até parecer, mas não é você. É você que Deus chamou, você que Deus escolheu. Então levanta a mão e diga, Deus, obrigado por Senhor me escolher, porque eu era um vaso desonrado, mas hoje eu sou um vaso com dupla honra. Glória a Deus. Glória. Meu Deus. Vaso honrado por Deus. Aleluia. Nós aprendemos com Deus que mesmo que nós olhemos para nós, muitas vezes nós nos rejeitamos. Senhor, eu não sirvo para isso. Pai, eu não tenho potencial para isso. Aí Deus diz assim, olha, você pode. Você pode até não ter capacidade, mas a Bíblia vai dizer que quem nos capacita é Ele. Então não se acha incapaz. Diga, Senhor, eu posso não ter capacidade de mim, mas eu sei que o oleiro que trabalha no meio do barro pode me capacitar. Pode vir o diabo ou mal olhar para você e dizer, olha, você não nasceu para isso, isso não é para você. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer assim, olha, foi Ele que eu chamei, foi Ele que eu escolhi, foi Ele a quem eu consertei, então Ele vale sim. Aleluia. E Deus não te chamou para ser perdedor. Deus não te chamou para ser vaso na mão de qualquer um. Deus te chamou para ser oleiro, para estar na mão do oleiro. Vaso na mão de Glória a Deus. Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, você suporta o molde? Aguenta a pressão? Diga para o teu irmão, não corre não. Pode se quebrar, mas tem dentro da casa de Deus é importante. Porque se tiver lá fora as pecinhas, quando você se quebrar, vai ser difícil de achar. Mas se você ainda estiver na roda do oleiro, pode se quebrar. Ele vai juntar caquinho com caquinho, pozinho com pozinho e vai fazer de novo. Aleluia. Capacidade você tem, porque Deus ele já te deu. Autoridade você tem, porque Deus ele já te deu. Aleluia. Então não se despreze. Não se desvalorize. Bata no peito e diga assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha para o teu irmão, aponta esse dedo de profeta e diga para ele, quem te fortalece é Jesus. Fortalece. Aleluia. Fortaleza não vem do homem, fortaleza vem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Não ache, não se
pode estar no finalzinho do vaso. Aqui tem poder. Tem poder. Olha! Eu creio. Eu sinto. Aleluia, Deus! Pode estar no finalzinho, mas Deus ele chega. Pode estar na última modelagem do vaso. Se Deus olhar e falar, tem que modelar de novo, Ele vai remodelar de novo, mas vai sair um vaso perfeito, assim como o oleiro quer. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Seja fiel. Glória. A Bíblia vai dizer, não posso eu, Deus. O que é impossível para você? Senhor, eu creio que ainda pode restaurar. Olha aí, meu Deus. Tem um louvor que diz assim, olha, sou um vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Ah, meu Deus. Glória. E se estamos na mão de Deus, por que nós tememos tanto? Por que tememos tanto? Hein, Samara? Por que a gente teme tanto a Deus quando estamos na mão do oleiro? Ei, meu Deus. Mas coisa boa é cair na mão de Deus. É melhor cair na mão de Deus. Davi disse, olha, Senhor, Deus deu uma escolha para Davi. Davi disse assim, olha, Davi, escolha o que você quer. Você quer que eu entre na tua casa e faça assim, ou você quer cair na mão dos seus inimigos? A Bíblia vai dizer que Davi olha e diz assim, olha, Senhor, que eu caia nas tuas mãos, porque eu sei que aquele que me criou, Ele tem misericórdia de mim. Porém, se eu cair na mão do homem, não haverá misericórdia. Então, se eu for na mão de Deus, Ele vai olhar e vai falar, eu sei até onde você suporta, eu sei até onde você aguenta. Então, quando eu vejo que você não aguenta mais, eu paro. Mas se você cair na mão de Deus, o homem não vai ter misericórdia, vai acabar com você, vai acabar com a tua vida. Mas Deus disse, eis para mim o vaso escolhido. Aleluia. Quando Deus escolhe, não adianta ninguém querer colocar o dedinho e falar assim, olha, esse vaso aqui não. A gente pode até mesmo fazer a escolha. Olha para o teu irmão e diga, você pode escolher o que você pode pôr dentro de você. Aleluia. Deus pode te encher, mas a decisão é tua. Forte, meu Deus. Meu Deus. Coisa difícil é aceitar aquilo que Deus ele separa para nós. Coisa difícil é querer aceitar aquilo que Deus ele propõe para mim. Na próxima eu vou dar meu testemunho. Aleluia. Glória, eu creio, Jesus, essa alma, Pai. Eu creio. Eu creio. Amém. E coisa boa, irmãos. Aleluia. Conheço muitas placas. Glória a Deus. Aleluia. Até me perdi o que eu estava falando mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Coisa boa. Coisa boa. Nunca estou sozinho. É um visão. Eu disse que coisa boa é ser enchido por Deus. Só que para mim ser enchido pela essência de Deus, Deus ele não vai falar assim, eu vou colocar dentro de você. Deus chega e diz assim, olha, posso pôr dentro de você uma essência melhor. Um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de azeite, um pouquinho mais de vinho. Sabe o que o vinho simboliza dentro da Bíblia? Alegria. Sabe o que o vinho simboliza dentro da Bíblia? Cura para as feridas. Cura. Deus hoje ele tem cura para o teu interior. Deus hoje tem cura para o vaso. Deus hoje tem azeite para derramar sobre as tuas feridas. E se você permitir,
vida. Aleluia. Basta você querer aceitar. A decisão é tua. Deus não vai te obrigar. Deus vai te perguntar: você quer? Está disposta? Se você falar sim para Deus, Ele fala: então vamos lá. A tua decisão. Olha para o teu irmão, diga para ele: a tua decisão pode dar direção para a tua vida. Pode direcionar o que entra dentro do vaso. Aleluia. Então, tome a decisão certa. Seja vaso, seja modelado. Passa pelo processo do fogo, da modelagem, mas deixa Deus te honrar. Amém, igreja? Meu Deus. Suporte o processo. Olha para o teu irmão, diga para ele: suporte. A pressão pode doer, mas suporte. Diga para o teu irmão: chora o processo, mas aguenta firme. Aguenta o monte de Deus, porque quando você aguentar, Ele vai te colocar como um rato. Aleluia. Vaso vai passar por provação, vai ser modelado até Jesus ir buscar a tua igreja. Até a hora que o Criador vir buscar, no último piscar e fechar de olhos, nós vamos ser moldados. E nós temos que aguentar firme até Jesus dizer assim: olha, passou no teste, vamos embora. Né, irmão Sandro? Mas nós temos que suportar. Suporte. Jesus, ele suportou até o fim. Chorou, chorou. E o choro de Jesus foi lágrimas de sangue. Mas ele suportou até o fim. Aleluia. Suportou ser despedaçado. Mas ele suportou até o fim. Suportou até o silêncio do Pai. Que até na cruz, no último instante, ele olha e fala assim: Senhor, por que, Pai, por que me desamparaste? Mas ele suportou até o fim. Olha para o teu irmão mais uma vez, diga para ele: suporte. Não vai ser fácil, vai doer, mas suporte. Diga para ele: você suportando na mão do oleiro, vai ter restauração sim. Não é suportar. E aí? Vai querer suportar a prova? Vai suportar o monte? Vai suportar o fogo? Tem que suportar. Senhor, eu não tenho estrutura. Tem. Porque Ele sabe qual barro você é. Você não é qualquer barro. Você é o melhor barro que Ele escolheu. Mas tem que aguentar passar pelo processo. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Eu vou ver se eu consigo louvar este louvor. Estava ensaiando ele essa semana. Aleluia, Jesus. Eu falei: Jesus, este louvor, realmente, quando ele vem, Bendito seja o teu nome, nos Santo. molda. Porque a gente começa a lembrar que sem Jesus nós não somos nada. Parar não vai adiantar. Aleluia. Deixar de ser vaso não vai adiantar. Então olha para o teu irmão e diga para ele: seja argila. Diga para ele: barro molhado não dá para trabalhar, mas o barro da argila dá para fazer, refazer, quebrar, modelar e refazer de novo. Aleluia.